O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que quando nós caminhamos na direção de Jesus, quando nós caminhamos olhando nos olhos de Jesus, nós então temos força, nós então temos apoio, nós então, movidos pela fé, temos segurança. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para os nossos problemas, quando nós olhamos para a tempestade da vida, para o vento agitado da vida, sem prestar atenção nos olhos de Jesus, aí então nós vamos afundar nos nossos problemas, nós vamos afundar no mar da nossa vida. Meu querido irmão e irmã, este dia de hoje é um dia em que nós celebramos, não é? A dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. São Pedro, não é? Que vendo Jesus achou que era um fantasma, é um fantasma que está passando aqui, porque Jesus andava sobre a água. E Jesus: "Calma, sou eu, não tenham medo." Aí Pedro vai dizer: "Olha, se é o Senhor mesmo, deixe também que eu ande sobre as águas." Vem, Pedro, pode vir andar sobre os seus problemas, pode vir andar sobre as suas tempestades, sobre as suas dificuldades. Venha, Pedro. E Pedro, então, olhando para Jesus, ele começa a andar sobre a água, sobre os problemas, sobre as dificuldades. Mas quando ele sente o problema, quando ele sente o vento forte, ele tira o olho de Jesus e começa a afundar. Mas, meu irmão, ainda tem um momento. Mesmo que você está assim afundando no mar dos seus problemas, mesmo que você esteja aí atravessando dificuldades sobre dificuldades, grita para Jesus, clama para Jesus como Pedro: "Senhor, salva-me." E Jesus estende a mão e te salva.
Pedro fraco na fé, Antônio fraco na fé, João, Maria fraco na fé. Não tenha medo, creia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu vim para te dar vida e vida plena. Eu vim para te dar segurança, eu vim para te salvar. Olha nos meus olhos, caminhe na minha direção, que você vai vencer todo e qualquer problema. Ô meu irmão, ô minha irmã, olha que São Paulo, ele tinha assim uma garra, né, para perseguir os cristãos, mas quando ele cai do cavalo, ele fica cego. E Jesus então vai dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí, não é? Aquelas escamas caem do olho de Paulo, ele começa a enxergar Jesus e sai pelo mundo a evangelizar, a catequizar, a falar do evangelho, não tem mais medo dos problemas, e no final ele vai dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Pedro caminha na direção de Jesus, mas quando se sente fraco, se sente no problema, começa a afundar, grita para Jesus, Jesus estende a mão, e com a mão estendida, Pedro caminha na direção de Jesus. E Pedro, então, caminhando na direção de Jesus, ele doa a sua vida, ele também é crucificado, não como Jesus, mas de cabeça para baixo, mas motivados, meus queridos, pela fé viva, olhando na direção de Jesus. São Pedro e São Paulo, e também nós, devemos então dar a nossa vida se necessário for, porque caminhando na direção de Jesus, vamos passar por dificuldades, vamos passar por turbulências, por ventos fortes, mas olhando na direção de Jesus, venceremos, meus queridos, todo e qualquer problema. Que São Pedro e São Paulo, que nos ensina, que nos inspira a olhar para Jesus, que nós olhemos então, pois só assim seremos vencedores de toda e qualquer dificuldade do cotidiano da vida, amém? Que assim seja, amém. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, clique aí no sininho, dê seu like, vamos juntos evangelizar, leve esta mensagem àqueles que ainda não olham para Jesus, àqueles que não fitam os olhos de Jesus, porque, meus queridos, eu repito, é olhando para Jesus que nós teremos força para a caminhada, amém? Que assim seja, amém.